Nada melhor do que a gente se sentir amado, especialmente amado por Deus. João 3,16 é o texto bíblico que Deus revela o seu amor para conosco. Poderíamos chamar esse texto de o termômetro ou o estetoscópio de Deus que mede a pulsação do seu coração a favor de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este texto revela totalmente para nós o quanto Deus nos ama e o quanto nós somos amados por Ele. Somos objetos do seu amor. Eu quero orar mais uma vez pedindo a graça do Senhor para a mensagem que vamos ouvir. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Muito embora reconhecemos que nós não merecemos, mesmo assim, sendo indignos, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o teu Filho em sacrifício para morrer na cruz no nosso lugar. Pai, fala o nosso coração através da tua palavra pregada neste momento. Abençoa as pessoas que estão me acompanhando, abre os seus corações, as suas mentes, para que possam compreender, Senhor, a palavra do Senhor. Oramos com gratidão por tudo que fizestes por nós, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Nós estamos vendo o quanto Deus nos amou na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Nesse texto nós temos algumas revelações interessantes. Esta é a verdadeira revelação da palavra de Deus. É quando lemos a Bíblia e Deus, através do seu Espírito Santo, nos ilumina para revelar ou para vermos, através da revelação da palavra escrita, aquilo que ele quer nos dizer. Nesse texto nós temos uma substituição. João 3,16 fica muito claro, deixa muito claro para nós que Deus substituiu o nosso lugar. O que é substituição? Substituição é o ato ou efeito de substituir. Quer dizer, se colocar no lugar de alguém. Deus deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho em sacrifício, porque o texto diz que ele amou de tal maneira que deu seu Filho em sacrifício, ou seja, em sacrifício de sangue, em sacrifício sangrento, para morrer em lugar de outra pessoa. Isso é impressionante. Nós temos alguns textos bíblicos que falam sobre este assunto. Eu quero ler Hebreus no capítulo 9, o escritor desta epístola, ele movido pelo Espírito de Deus, ele escreveu sobre a substituição de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus, aquele que veio para substituir o lugar do pecador. Está escrito em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, eu quero ler até o verso 15, levando em conta que todos os sacrifícios do Velho Testamento tipificava a substituição de Jesus na cruz do Calvário. Cada vez que uma pessoa sacrificava um touro, um carneiro ou algum animal, dependendo da exigência de Deus ao pecador, aquele sacrifício feito, aquele animal sendo morto, estava tipificando Jesus no nosso lugar, porque o animal morto estava sendo morto no lugar do sacrificante, no lugar da pessoa que sacrificava o animal. Portanto, Deus já estava dizendo, assim também será o meu amor pelos pecadores. Meu filho será morto em substituição daqueles que deveriam morrer na cruz. Olha o que escreveu o autor aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, vou ler até o verso 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sacrifício de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, pode purificar as nossas obras, ou seja, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O verso 15, por isso, Jesus, por essa razão, por essa causa de ter se doado em nosso lugar, diz, por isto ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da vida eterna. Entendemos que em Cristo Jesus nós estávamos não apenas sendo substituídos, mas estávamos sendo perdoados, santificados, justificados e chamados por Deus para a grande salvação do seu coração. Não é interessante isto? Portanto, João 3,16 deixa claro que na pessoa de Jesus houve uma substituição. Um outro exemplo é Barrabás, o homicida. A Bíblia diz que Barrabás foi um dos homens que foi julgado pelo o governador da época para que, por lei, ele fosse morto na cruz. Por quê? Olha o texto de Lucas, capítulo 23. Lucas foi o evangelista que mais aproximou sobre a veracidade, ou seja, a nitidez dos fatos que diz respeito à crucificação do Senhor Jesus. E ele escreveu o capítulo 23 falando sobre o ato da crucificação. E no momento da crucificação, 2 malfeitores estavam junto com Jesus, mas antes disto eram 3, porque Barrabás fazia parte desse trio de malfeitores que, pela lei, teriam que morrer na cruz, ou morrerem na cruz. Mas Jesus substituiu o lugar deste homem perverso, deste homem mau, deste homicida. Portanto, fica claro que João 3,16 é uma substituição. Deus está declarando a substituição. Vamos ver Lucas 23, versículo 19, o que diz a Bíblia Sagrada. Diz o seguinte, o qual, falando de Barrabás, o qual foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicida. O verso 21, escreveu Lucas, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Verso 24. Então Pilatos julgou que devia fazer a vontade deles, ou seja, fazer o que eles pediam. O que o pessoal estava pedindo? Para soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus. O verso 33 vai dizer para nós o seguinte, e chegando ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Portanto, Barrabás decidiu, melhor dizendo, Pilatos, a autoridade máxima na época, decidiu soltar o criminoso, decidiu soltar o homicida e açoitar Jesus, ou entregá-lo para ser açoitado. Por sua vez, os soldados, recebendo Jesus, levaram para o lugar de substituição, o lugar de execução, o lugar chamado a Caveira. A Bíblia diz, e ali o crucificaram, e com ele estavam 2 malfeitores.
O verso 46, a Bíblia registra o seguinte: E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isto, morreu. Jesus estava morrendo não apenas no nosso lugar, mas no lugar do pior dos pecadores da época. Mais uma vez, fica claro que João 3,16 é uma substituição, declara a substituição de Deus feita no nosso lugar. Mas outro exemplo também somos nós. Nós somos também um exemplo vivo de que Jesus morreu substituindo o lugar do pecador. Olha o verso 41 ainda de Lucas 23. Verso 41 diz: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este justo nenhum mal fez. Essa aqui é a resposta de um dos que estavam pendurados à cruz. Ele reconheceu naquele momento que eles estavam ali porque os seus atos mereciam aquela morte crucial, aquela morte sangrenta. Mas ele disse: Jesus, este nenhum mal fez. Mais uma vez fica declarado, até pela testemunha do criminoso, do ladrão, que Jesus não tinha cometido erro, mas eles mereciam morrer e Jesus estava morrendo no lugar dos pecadores. Ainda nós temos na carta de Pedro, Pedro o apóstolo escreveu para nós na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, olha o que disse Pedro. Isso é muito lindo que ele escreveu aqui sobre a substituição de Deus na pessoa de Jesus no nosso lugar. Capítulo 2, verso 24. Levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. É muito claro o texto em dizer que Jesus na cruz estava substituindo o nosso lugar. Ainda nós temos Romanos capítulo 4, verso 25, que Paulo escreveu dizendo o seguinte: o qual foi entregue pelos nossos pecados. Os textos são muito claros. Ainda nós temos Romanos capítulo 3, verso 23, que diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, então Jesus substituiu o nosso lugar, a fim de que pudéssemos sermos reunidos com Deus outra vez. Portanto, João 3,16 é uma substituição. Declara a substituição que Deus fez no momento que Jesus morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. Por isso João escreveu: Deus amou o mundo a nós de tal maneira que deu em sacrifício seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que você tenha entendido que este amor possa te constranger a vir para Jesus através da sua morte, do seu sacrifício, e por meio da fé nesse perfeito sacrifício, você receberá a vida eterna por Deus na pessoa do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.